te agradecemos pelo que o Senhor fez e pelo que o Senhor está fazendo ali com os nossos adolescentes. Que o Senhor continue guardando, colocando neles o fogo no cargo do Senhor para te servir, para se oferecer a Ti, para crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aquelas palavras, aquelas impressões que o Senhor depositou no coração de cada um, nós cremos que o Senhor, o Espírito Santo, é competente para continuar desenvolvendo essas impressões. Nós oramos e agradecemos. E também colocamos humildemente, Senhor, nas Tuas mãos aqui e compartilhar a Palavra, entendendo que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Que o Senhor seja com quem fala, seja com quem ouve. Cinja as nossas mentes, nos ajude a ouvir a Tua voz. E toda a agitação da nossa alma, também toda a perturbação do inimigo, toda a obra das trevas, o Senhor faça cair por terra, o Senhor detém em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui para os Teus interesses. Louvado seja o Teu nome. Irmãos, Salmo 1, nós iniciamos falando a semana passada. Quero ler mais uma vez com os irmãos. Você pegou aí? Aqui diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. É sempre nosso costume, irmãos, quando a gente dá continuidade a uma mensagem, a gente falar um pouquinho do que falamos anteriormente, para poder dar o plano de fundo, digamos assim, para a gente continuar. Na semana passada, nós falamos que, eu só estou repetindo algumas coisas, na semana passada nós falamos que o livro de Salmos, o livro que o povo de Israel usava como hino, cada capítulo aqui é um hino que eram entoados nas celebrações, nas festas de Israel. E esse livro de Salmos também é a palavra de Deus. O Senhor, pelo Espírito Santo, inspirou os escritores de Salmos para que, através dessas palavras escritas, através desses cânticos, nós recebêssemos a palavra do Senhor com respeito à adoração, com respeito ao louvor, com respeito ao nosso viver diante de Deus, com respeito ao juízo desse mundo, com respeito à vida do Reino de Deus. São 150 salmos com variados assuntos sobre a nossa vida cristã, a nossa jornada. Aqui a gente vai encontrar vários assuntos. E o que chama a atenção no livro de Salmos, nós aprendemos assim, irmãos: se a Bíblia é a palavra de Deus, então Deus, e nós cremos que é a palavra de Deus, então Deus se encarregou pessoalmente de definir o que é que ia estar escrito aqui. Muitos homens de Deus escreveram outros livros, mas não estão aqui. Esses que estão aqui, Deus se encarregou pessoalmente de definir que esses fariam parte das Escrituras. E, portanto, a ordem dos assuntos colocados, tudo foi soberanamente colocado por Deus para o nosso ensino, para o nosso aprendizado. Por que estamos falando isso?
Porque é dessa forma que começa o livro de Salmos, com o Salmo primeiro, com o que está escrito do Salmo primeiro. Não é com o Salmo 2, nem com o 43, nem com o 139. O primeiro, esses assuntos aqui que nós lemos, 6 versículos, eles abrem o livro de Salmos. E nós falamos na semana passada, esse é um salmo bastante conhecido. Com certeza, os irmãos, embora a palavra de Deus seja insondável, quanto mais a gente lê, mais o Senhor nos fala nela, mas já dá para perceber que há um assunto aí bem evidente aí nesse salmo, que é o viver diário do crente, o comportamento do crente nesse mundo. Quando o livro de Salmos é aberto por esse versículo, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Poderia ter começado com qualquer outro assunto, mas Deus definiu que tinha que começar o livro de louvores do seu povo com esse versículo, mostrando, a gente fala assim de uma maneira muito pobre e fraqueza, mas mostrando que louvor, a adoração do seu povo. Primeiro, que só quem oferece louvor, adoração ao Senhor é o seu povo. O mundo não adora a Deus. Para o mundo começar a adorar a Deus, tem que vir para Deus primeiro. O mundo está distante. Então, quem oferece louvores, adoração ao Senhor é o seu povo. E o louvor não é uma coisa apenas cantada. Nós adoramos a Deus com o nosso viver. Então, por isso que o salmo começa bem. Poderia começar com uma sessão de louvores, louvado seja Deus. Não, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Porque eu estou adorando a Deus com a minha vida. Jesus repreendeu, Mateus capítulo 13, Jesus, quando fala ali das pessoas distantes, Jesus cita o versículo lá do capítulo 29 de Isaías. Ele fala assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então, louvor, adoração, não é só uma coisa que a gente canta, que a gente abre a boca. Não. A Bíblia está dizendo aqui com esse salmo que louvor, adoração começa com o meu viver. Eu até citei para os irmãos, estou repetindo, está gravado. E um amado irmão falou assim: eu tenho aprendido que a adoração é assim, eu estou no carro andando, eu tenho um retorno para fazer, eu preciso retornar. Aí o retorno, o próximo retorno na estrada é daqui a 1 quilômetro, 2 quilômetros. Eu ando os 2 quilômetros, faço o retorno e não dou ramadinho, não pulo o canteiro. Isso é adoração. Minha vida adora a Deus. Então, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmãos, o Salmo e a Bíblia chama a atenção para essa separação. Há um povo dessa terra, que é o povo de Deus, e há uma outra parte da humanidade que não faz parte do povo de Deus. A gente, eu e você não podemos unir o que Deus separou. É o contrário do casamento. No casamento, ele diz assim: não separe o homem aquilo que Deus uniu, não é assim? Mas crente e incrédulo são separados. Não tentemos unir. São dois povos diferentes. E o Salmo tem essa ideia também. É a segunda coisa que a gente fala sobre esse salmo. Deus separou. Não podemos tratar as pessoas que não conhecem o Senhor como nós tratamos os nossos irmãos e irmãs em Cristo. São dois povos distintos. Aqui, eu não estou fazendo, nem a Bíblia faz, apologia a tratarmos mal as pessoas aí fora. Pelo contrário, nós oramos por elas, pregamos o Evangelho para elas,
para que elas venham para a mesma fé em Deus que nós vimos. Tem nada a ver com tratamento mal, não, inimizade não. No que depender de vós, diz a Bíblia, tem paz por todos os homens, crentes e crédulos. Mas a gente não pode unir o que Deus separou. E na semana passada, nós lembrávamos daquela oração que o nosso Senhor fez, capítulo 17 de João. Não peço que os tires do mundo. Eu e você, quando nos convertemos, o Senhor não tirou a gente dessa terra, não tirou a gente da nossa família, não mudou a gente de emprego, de cidade, salvo alguns casos, mas não, eu quero dizer, não faz parte desse processo. Você se converteu, você continua no mesmo lugar. Não peço que os tires do mundo, a gente vai continuar vivendo aqui, mas que os livres do maligno, o Senhor orou por nós nos guardar enquanto aqui estivermos. Porque o mundo jaz do maligno, mas o plano, o seu propósito é que a gente viva aqui, testemunhando para aqueles que estão ao nosso redor, crédulos da nossa família, do nosso trabalho, da nossa vizinhança, e sendo edificados junto com os nossos irmãos. Mas é aqui, o Senhor tem uma vida para nós aqui. Por isso, porque nós vivemos aqui, o Senhor, como alguns irmãos brincam, a gente se converteu, não foi para o céu arrebatado, não, se converteu, ficou aqui. Então, por causa disso, o Senhor, em várias ocasiões da palavra, Ele vai nos chamar a atenção de que você e eu vivemos aqui, mas nós não somos daqui. Nós não temos uma vida igual à vida desse mundo. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós já fomos libertos do império das trevas. A gente vive aqui fisicamente, pisa nessa terra fisicamente. Espiritualmente, nós já estamos no céu. Logo, o nosso comportamento tem que ser diferente. Nós temos que ter, como Levítico diz, sejam santos, porque eu sou santo, são isso. Santo e separado. Mas como é que eu vou viver, irmão, uma vida separada, santa, se eu estou aqui? Ótimo. Salmo primeiro responde: você vai continuar vivendo aqui, vai continuar se relacionando com o seu trabalho, com sua vizinhança, com sua família, mas o seu viver, o seu comportamento vai ser uma pessoa santa, separada. Você não vai andar no conselho dos ímpios. Aí é do céu. O mundo está cheio de conselho para nos dar. O mundo está cheio de direção para nos dar. Fora da palavra de Deus. Fora. À vontade. Aliás, aqui, a Bíblia King James, nesse trecho aqui que fala não se detém no caminho dos pecadores, a King James fala assim: não se deixe influenciar pelo comportamento dos pecadores. Essa palavra não se deixa influenciar me lembra que hoje, falei na semana passada, hoje a gente vive na era dos influencers. Abre o YouTube, um bocado de influencer que acha que tem o que me influenciar, que acha que tem o que me ensinar. Ô irmão, você está sendo orgulhoso. Não, senhor. Eu estou dizendo, estou repetindo, que se não for um conselho vindo da palavra de Deus, jogue fora. Amém. Jogue fora. É conselho dos ímpios. Um ímpio, depois vai falar sobre esse termo ímpio, porque ímpio, às vezes você vai pensar esse termo ímpio, assusta, ímpio. Ô irmão, minha mãe, ela não se converteu ainda, mas eu não acho que ela seja ímpia. Depois ele fala. Você dá tempo, senão, sem pressa, domingo 24. Não se detém, não se deixe influenciar. Irmãos, tem um bocado de influência que vem de fora que está tentando exercer poder
sobre o nosso comportamento. Nós somos santos, separados. Ele está gastando tempo sobre isso para você e eu entendermos que há uma separação. Como é que diz aquele versículo lindo? 1 Pedro 2, 9. Está me faltando o começo, me ajude, o começo do versículo. Que fala assim, chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Como é que começa o versículo? Lembra? É isso. Porém, vós sois raça eleita, nação santa, não é assim? Sacerdócio real, nação santa. Aí diz assim, povo, obrigado, povo de propriedade exclusiva. Tá vendo? Quem disse que é propriedade exclusiva foi Deus. Então, eu e você, não é que a gente seja bonzinho, maravilhoso, não é porque Deus falou que nós somos sua propriedade exclusiva. Não é que, por isso que não tem motivo para se orgulhar. Não é que para eu e você ouvirmos essa palavra e se achar superior aos ímpios. Tem uma carne igualzinha à dos ímpios, capaz de pecar, capaz de enfiar o pé na jaca. Do mesmo jeito que um ímpio é fora. Quem nos guarda é o Senhor. Quem nos guarda o Senhor é o fato de estarmos em Cristo, na comunhão, procurar se fortalecer na comunhão no meio dos santos. É isso que nos guarda. Mas em essência, nós temos a mesma natureza dos ímpios. Então não é para se orgulhar, mas é para entendermos que há uma separação. Às vezes eu vejo nas redes sociais e outros ambientes irmãos falando certas coisas e parece que eles nivelam, como se crente fosse igual a incrédulo. Crente não é melhor do que incrédulo, mas é diferente. Então aquele vizinho seu que você ama, que você conviveu com ele desde pequenininho, aquele parente seu, sua mãe, seu pai, a gente continua amando, mas se não estiver em Cristo, igual a você, nosso olhar para essas pessoas tem que ser o olhar das Escrituras. Há uma diferença. Em algum momento, se você não perceber, se você não estiver atento e eu, em algum momento Deus vai mostrar. Deus vai fazer você passar por experiências para você ver assim, rapaz, ele me disse isso. Eu nunca pensei que eu fosse ouvir isso dele, mas eu vi. Porque ele não está na mesma esfera que você. A conversão, o novo nascimento, não muda a gente de religião, muda a gente de natureza, muda a gente de vida. Então, quando Ezequiel 36 fala assim, dar-lhes o coração novo, é porque a gente recebeu um coração novo. A diferença, a Bíblia em Romanos fala isso, a diferença é que ao nos dar um coração novo, Deus não tirou o velho. A natureza velha continua em nós. Agora, o que o Senhor fez com ela? Crucificou. Crucificou. Quando a gente deixa a natureza velha descer da cruz, aí que é o problema. Mas como Gálatas fala, ó, se vocês vivem no Espírito, andem também no Espírito. Aí, ó, pelo Espírito, Colossenses capítulo 3, a gente mortifica os feitos da carne. Aí você tem uma vida que não está favorecendo você, não está favorecendo a velha natureza, você está alimentando a nova natureza. Teria vários textos, né? Mas, por exemplo, quando eu compartilhei em Castelo Branco, eu falei para os irmãos, quando você abre Efésios capítulo 4, do 17 em diante, tem uns conselhos ali, que eu sou fraco, vocês são fortes. Eu às vezes abri Efésios 4, 17 em diante, e pergunto assim, Deus, ali diz assim, por isso deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Gente, precisava dizer isso a um crente? Paulo escreve para os Efésios, nosso irmão.
precisava dizer isso. Eu não menti, precisa. Porque nós nos convertimos, glória a Deus, recebemos um coração novo, recebemos a vida de Deus, recebemos o Espírito Santo, mas a Bíblia tem que vir, a palavra tem que vir, nos encorajar para dizer assim, ó, você não recebeu essa vida, viva agora de acordo com essa nova vida. Saque ela, aproveite ela, use ela, porque senão o crente fica crente vivendo na velha vida. Então tem uns conselhos ali, Efésios capítulo 4, que são muito básicos. Não furte, uai, crente agora furta, rouba. A velha natureza furta. E tantos outros pecados que a gente poderia enumerar, que nós somos capazes de cometer, mesmo depois de nos convertermos. Então, por que a Bíblia está dando essa ênfase? Não ande no conselho dos ímpios, você não é mais ímpio. O ímpio, ele fala, e outro, irmãos, quando a gente fala dessa forma, aí não está com raiva dos ímpios, porque eu e você éramos ímpios iguais a eles. Quando a gente fala assim, a gente está entendendo que a pessoa, ela fala do terreno dela. A pessoa fala da esfera que ela vive. Então, por exemplo, como eu falei, uma amada irmã vivendo com problemas no casamento, aí uma parenta, uma vizinha, fala assim, menina, se eu fosse você, chutava o pau da barraca. Conselho dos ímpios. O ímpio vai dizer assim, não, meu irmão, busque o Senhor, ore com o seu marido, salve seu casamento. Não, chuta o pau da barraca, que a fila está grande. Conselho dos ímpios. O ímpio tem esse conselho. E aqui para a gente, irmãos, o mundo não só tem esses conselhos, chuta o pau da barraca. Tem aqueles conselhos filosóficos, intelectuais, científicos, com a mesma finalidade, para levar você e eu a fazermos coisas que não dizem respeito à vida que nós temos, não dizem respeito à nova natureza que recebemos. Então, tem que ficar ligado. Ao invés de a gente estar seguindo a gente. Hoje em dia tem até isso, né? Fulano segue ciclano. Eu sigo Jesus, meu irmão. Fulano tem 3 milhões de seguidores. Eu sigo Jesus Cristo. Não estou exagerando, não me entenda. Tem gente que vale a pena você seguir. Eu sigo as pessoas. Irmãos de Cristo. É que eu acho que tem alguma coisa para me ensinar. Mas no campo profissional, tá? Pode ser que tem pessoas que no campo profissional tem coisa para me ensinar. Claro, elas estudaram para isso. Mas tome cuidado. Porque embutido na orientação, você vai estudar. Às vezes você vai ver assim, ó, o chocalho da serpente. Embutido. Sabe por quê? Porque é a esfera dele. É a esfera dele. Vamos dizer assim. Vamos dizer palavras. Deixa eu ver. Não se detém no caminho dos pecadores. Os pecadores no caminho. Eles têm um modo de vida. Para eles a vida é normal. Não se detenha nesse caminho. Não é o seu caminho, você tem outro caminho. E não se assenta na roda dos escarnecedores. Quer dizer, há um nível em que o crente ele pode se misturar a tal ponto. Quando Moisés chegou a Midian, fugindo do faraó, a Bíblia conta que ele defendeu as filhas de Jetro,
dos pastores e deu água de beber aos rebanhos delas. Elas chegaram em casa e o pai falou assim: ué, vocês chegaram mais cedo hoje? Foi sim, um egípcio nos defendeu dos pastores e deu de beber ao nosso rebanho. Irmãos, para aquelas mulheres, Moisés era um egípcio. Moisés, eu e você sabemos, não era egípcio. Mas a vestimenta de Moisés, o comportamento de Moisés era um egípcio. Às vezes o crente, ele está tão misturado com esse mundo. E eu volto a dizer, não é só, Deus nos guarde, mas não é só o mundo pecaminoso e moral. Não, às vezes é o mundo intelectual. Às vezes é o mundo filosófico. É o mundo profissional. É o mundo científico. Ele está tão misturado que ele é visto como um deles. Roda dos escarnecedores. Se assentou, passou a fazer parte. Ló era justo. A Bíblia dá testemunho de Ló. Mas Ló se assentava na porta da cidade, na porta de Sodoma, onde se reunia o conselho da cidade. Ló participava do conselho daquela cidade. É verdade que a Bíblia diz que a alma dele se afligia. Ele não era um com aquelas práticas, mas estava lá no meio. Estava lá sofrendo aquilo. Então o Senhor tem outro caminho para nós. Às vezes, isso que eu vou falar aqui agora não está escrito na palavra de Deus, é experiência humana que eu vou falar. Portanto, se é experiência humana, pode ter acontecido com você ou não, pode ter acontecido comigo ou não, mas acontece. Vê se eu não tenho razão. Em alguns casos, quando a pessoa se converte, veio para Cristo, nasceu de Deus, se não se separar, pelo menos naquele momento inicial ali, se não se separar das amizades, não fica firme. Não fica. Aconteceu comigo. Foi o que Deus fez na minha vida. Não é regra, não está na palavra, é apenas experiência que Deus faz com uns, mas pode não fazer com outros. Foi o que aconteceu na minha vida. Primeiro me separei, depois voltei até casar. Que eu não estava firmado em Cristo. Aí eu não seria mais influenciado pelas minhas antigas amizades. Deus já tinha me firmado na fé. Aí agora você pode voltar a ter relacionamento com seus amigos. Mas se eu talvez tivesse me convertido e mantido minhas amizades no mesmo nível de relacionamento, poderia acontecer comigo o menino Saulo. Conselho dos ímpios, caminho dos pecadores, roda dos escarnecedores. Então, às vezes, Deus precisa tirar temporariamente nosso relacionamento com as pessoas aí fora para nos firmar na fé. Aí, tem gente que briga com você, que vira a cara. Fulano é crente agora. Fulano é Carol agora. Fulano é mais santo do que os outros. Ele briga com você logo. Mas o Senhor usa isso para firmar. Separa você um tempo. Usa isso para firmar você na fé. Aconteceu comigo. Talvez tenha acontecido com você. Para depois você voltar a ter relacionamento. Só que agora mais firmado, mais fortalecido. Para você poder influenciar e não ser influenciado. E o versículo 2, irmãos. Antes, ao invés de fazer essas coisas do capítulo, versículo 1, o seu prazer está na lei do Senhor. Tem que entrar a palavra aí. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que acontece nesse versículo aqui é o antídoto. É o que nós podemos fazer para evitar o que acontece no versículo. Se a gente se enche da palavra, falando da semana passada, se a gente se enche da palavra, quando vai ter uma conferência entre nós nos esforçamos, irmãos, se inscrevam, vamos para a conferência. A conferência não tem lucro nenhum para nós. Às vezes a igreja coloca dinheiro das finanças dela. Não tem lucro para nós. Só espiritual. Então a gente se esforça, não se inscreva, pague sua parcela.
vá para a conferência. Lá você vai ser edificado na palavra, na comunhão. São dias, no final de semana, você dormindo acordando, sentindo o chulé do irmão, e aquele chulé e aquela comunhão mistura tudo. E o desodorante e bababá. Se você está na suíte, está com a sua família lá. Você está no meio do arraial do santo. Olha o que você não tem. Você é edificado. Por quê, irmãos? Porque ali você está meditando, recebendo aquela palavra, sendo edificado. Você não está vendo, mas aquilo está tendo um efeito espiritual. É por isso que fala assim, que o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei, né, de dia e de noite. Tem que entrar a palavra, tem que se misturar com a palavra. Como é que eu vou dar um conselho para alguém se esse conselho não vem das Escrituras? Estou repetindo um bocado de coisa e vai ficar o que eu não repeti no domingo que vem. Já passar para um 12 horas também. Irmãos, tanto Jó como o Salmo 119 vai dizer que não são os idosos que tem experiência, que tem palavra. Não, sabe quem tem experiência, conselho para dar? É quem medita na palavra de Deus. Por que ele fala isso? O versículo 2 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei, de dia e de noite. Esse mundo tem um bocado de gente aí que é idosa, a gente respeita, tem muita experiência, passou por muita coisa na vida, mas o conselho, a palavra que sai é só experiência humana, é rasa. Agora, aqueles idosos ou jovens, mas vamos pegar os idosos, aqueles que são idosos na idade, mas são também constituídos na palavra de Deus, esses têm conselho. Às vezes as pessoas aí fora nos aconselham, a gente aceita, porque você percebe que tem conselhos que vêm aí fora que eles vêm da palavra. Porque o Senhor nunca se deixou ficar sem testemunho. Então, às vezes a pessoa ela é incrédula, mas ela recebeu na família, recebeu no contato e teve coisas da palavra de Deus. Então ela emite um conselho que vem da palavra de aceita. Agora tem conselho que vem só desse mundo. Só a experiência humana que não leva a gente para o Senhor. E por isso tem que tomar cuidado com o que a gente ouve. Tem que se constituir na palavra. Porque Colossenses 3, 16, habite ricamente em vós a palavra de Deus. Aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Como é que eu vou aconselhar alguém se meu conselho não vem da palavra? A minha sabedoria não vem da palavra. Esse conselho tende a não ser muito adequado. Então tem que entrar a palavra. O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. É assim que começa esse salmo. É assim que começa esse livro. É nos estimulando a nos separar dessa proximidade inadequada com o mundo, nos voltar para o Senhor. E tem uma coisa que nós finalizamos na semana passada dizendo no verso 3, que ele é como árvore plantada, eu e vocês somos árvores. A Bíblia vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 3 que nós somos lavoura de Deus. Eu e você fazemos parte dessa plantação. A igreja é uma plantação de Deus, é uma lavoura. E essa lavoura, essa árvore, é 3,9, salvo engano, de 1 Coríntios. Essa árvore tem que estar plantada junto a correntes de águas. Eu ia falar sobre isso hoje, mas não dá mais tempo. Porque são essas correntes de águas que alimentam e dão sustento para essa plantação, para essa árvore. E pode ter certeza, irmãos, quando estamos na comunhão do povo, nas reuniões, quando estamos tendo comunhão uns com os outros, eu e você estamos provando do fluir dessas águas correntes. Eu e você estamos recebendo
o fluir dessas águas correntes para nos nutrir, para nos firmar espiritualmente, para ir lá nos lavando, para ir nos limpando e nos tornando pessoas mais santas ainda. Águas correntes, correntes de águas, que o Senhor esteja provando desse fluir dessas águas correntes. Você não vai provar desse fluir lá na roda dos escarnecedores, lá no meio dos pecadores. Nós, no meio dos pecadores, só devemos ter uma função: influenciá-los. Você está na rede social, eu também. Você está no Facebook, eu estou. Você está no Instagram, eu estou. No Twitter, eu estou. Estamos lá com uma finalidade. Lemos uma coisa, pescamos uma coisa aqui, uma coisa ali, mas ali estamos para influenciar. Porque nós, em Cristo, nós temos como influenciar as pessoas de maneira positiva. Nós temos que levar as pessoas para o Senhor. Elas não, elas são dali para ali mesmo. Mas nós temos palavra, nós temos o Senhor, nós temos como passar uma influência efetivamente boa para as pessoas que nos odeiam. Então, o crente, o Senhor falou, não tire do mundo não, Pai, mas guarde ele do maligno. Amém. O Senhor quer a gente aqui, para a gente influenciar o Cristo aqui ao nosso lado. Finalizo aqui e penso eu que tem uma conclusão para a semana que vem. Amém. Quero abraçar os irmãos aqui. Até 6 minutos. Senhor, mais uma vez agradecemos a Ti pela Tua palavra e apresentamos, Senhor, como falamos, esses 5 pães e esses 2 peixes na Tua mão. Que o Senhor, conforme a Tua vontade, venha multiplicar, venha produzir as impressões que o Senhor deseja no espírito e no coração de cada um. Amém. Nós agradecemos em nome de Jesus.